Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui em mais um episódio de O Livro Livra com Robert Fisher, o Cavaleiro Preso na Armadura. E nós encerramos nosso último capítulo falando sobre o Cavaleiro e o Mago na floresta, né? Eles estavam ainda na floresta e a gente estava exatamente no momento em que caiu a ficha, né? Caiu a ficha do Cavaleiro, pois ele havia mandado um bilhete para o filho, perguntando qual era a visão que o filho tinha dele, ou coisa do tipo. E quando a pomba Rebeca chegou com o bilhete, rapidamente ele abriu, ele veio sofrendo, né, uma ansiedade por semanas, aguardando esse bilhete. Quando chegou na hora, o bilhete estava em branco. E isso causou um impacto muito grande nele. Ele chorou muito e chorou tanto que adormeceu. E assim encerra esse capítulo, porque ele percebeu que o bilhete estava em branco a partir do que ele perguntou para Merlin, que, poxa, por que o bilhete está em branco? E aí foi quando ele percebeu que o filho dele não tinha nada para dizer para ele, porque o filho dele não tinha referência sobre ele, não conhecia de fato. Então ele ia responder o que sobre ele? E aí a gente inicia o capítulo 3, que é falando sobre o caminho da verdade, né? Então agora ele inicia uma jornada para fazer esse caminho, que é chamado de caminho da verdade. E aí inicia assim: quando o cavaleiro acordou, Merlin estava sentado ao seu lado, e aí ele vai e acorda pela manhã, e a primeira coisa que ele faz: desculpa por ter agido da maneira tão pouco gentil. Minha barba ficou toda encharcada, acrescentou ele desgostoso. Aí o Merlin vira para ele e diz: não precisa se desculpar, você acaba de dar o primeiro passo para sair dessa armadura. O que você quer dizer com isso? Você verá, replicou o mago. Em seguida levantou-se: está na hora de você partir. E aí ele ficou atordoado com aquilo. Mas como assim eu vou partir? Eu já gosto tanto daqui, aqui é tão agradável, aqui eu tenho aprendido tanto, não sei o que. Além disso, eu não tenho para onde ir. Para onde é que eu vou? Se Juliette e Christopher aparentemente não querem mais que eu more com eles, não querem mais que eu tenha, que a gente conviva, eu não tenho o que fazer. E aí ele virou e disse pro mago, né? Não vai fazer diferença para Juliette e Christopher se eu voltar e não retirar essa armadura. Aí ele disse, o mago virou para ele e disse assim: não pense neles, pense em você mesmo. Essa armadura, né? Essa retirada da armadura. Bem aqui, ele faz justamente essa colocação, porque ele, é como a gente fala, né? A gente não muda. Se a gente muda com a intenção de agradar aos outros, a gente não está mudando, né? A gente tem que mudar por nós, primeiramente. Por nós. E a gente tem que se entregar a esse processo de maneira verdadeira, de maneira íntegra. Você não pode simplesmente achar que você precisa mudar o fulano, o ciclano. Não é assim que funciona. Porque quem está precisando de fato aqui sair de dentro dessa armadura não é o Christopher, não é a Juliette, não sou eu, não é o Merlin, não é o Esquilo, não é o Pombo, é ele. Ele vai ser o primeiro e único, primeiramente o beneficiado disso tudo. Então ele diz isso, né? O Merlin vira para ele e diz isso: não pense mais em Christopher e em Juliette, pense em você mesmo. E aí na sequência ele começa a perceber, ele começa a admitir o quanto essa armadura estava pesando, o quanto essa armadura estava causando problemas para ele, e não mais era algo que servia e que ele precisava se libertar o quanto antes disso. E aí ele pergunta para o Merlin, né? Mas eu conseguirei mudar tudo isso? Inquieto, ansioso. E aí o Merlin vira para ele e diz: não é tão difícil como pode parecer. Este foi o caminho que você percorreu para chegar até a floresta. E aí o que o Merlin faz? O Merlin pega, leva ele de frente para a trilha, né? Olhe para trás, veja o caminho que você já percorreu. Então não se preocupe daqui para frente. Se você observar tudo aquilo que você já fez até chegar à floresta, você vai conseguir chegar adiante, você vai conseguir atingir seu objetivo. E aí é quando ele diz:
mas eu conseguirei mudar? Ele vira e diz, não é difícil, como pode parecer. Este foi o caminho que você já percorreu até chegar à floresta. Aí ele vira para o Merlin e diz, mas eu não percorri caminho nenhum. Eu estive perdido apenas durante todos esses meses. E aí o Merlin vai e diz, é comum pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo. Você quer dizer que este caminho estava aqui o tempo todo, mas eu não consegui vê-lo? Diz o cavaleiro. Sim, você pode voltar por ele também se quiser. Inclusive, se você voltar, ele te conduzirá à desonestidade, à ganância, ao ódio, ao ciúme, ao medo, à ignorância. Você está dizendo que eu sou todas essas coisas? Aí o mago vira e diz, às vezes você é alguma delas. Aí o mago vai lá e aponta para a trilha, uma nova trilha, uma outra trilha, e diz o seguinte, olha esta outra trilha, ela é mais estreita que a primeira e bastante íngreme. Parece parece uma subida árdua, observou o cavaleiro. E o Merlin concordou com a cabeça. Sim, sim. Este disse, é o caminho da verdade. Ele torna-se íngreme à medida que você se aproxima do cume de uma montanha. O cavaleiro olhou para aquela trilha. Ele disse, o que eu vou ganhar se eu atingir o topo? Aí ele virou e disse, trata-se do que você vai perder. A armadura. Que legal. O cavaleiro ponderou sobre isso. Se retornasse pelo caminho que tinha percorrido antes, não havia esperança de remover a armadura e ele provavelmente morreria na solidão, de fadiga, e que a única maneira que ele tinha para se livrar da armadura seria de fato o caminho da verdade. A decisão de seguir por uma trilha desconhecida, com armadura pesada, atravessando seu caminho, requer muita coragem, destacou o mago. Pronto. Então, o que ele está dizendo aqui é que a mudança, ela exige muita coragem da pessoa. Não é fácil passar por um processo de mudança, você aceitar que precisa mudar, você admitir que você possui falhas e que você realmente, é necessário que você realmente mude por você mesmo. Você reconhecer tudo aquilo que você traz de ruim dentro de você e você optar por melhorar. Então não é fácil, não é fácil. A pessoa que precisa mudar, ela precisa ter pessoas apoiando, tentando amenizar sim este fardo que é passar por um processo de mudança, porque ele é um processo solitário de fato. Mas se tiver um suporte certo, você consegue avançar de maneira correta. E aí ele começa a perguntar, né, pro Merlin, eu vou sozinho nesse caminho? Não vai ter ninguém para me ajudar? Você não vai poder ir comigo? E aí ele vira e diz, você não viajará sozinho, o esquilo o acompanhará. Aí ele virou, o que você espera que eu faça? Que eu monte nas costas do esquilo, já que você quer que eu não leve meu cavalo, porque o caminho é muito estreito? Aí ele vira e diz, talvez você não possa montar em mim. O esquilo vira para ele e diz, não vai, mas vai precisar de mim para comer. Vai precisar de mim para ajudá-la a mastigar as nozes para você e empurrar através da sua viseira. Rebeca, que ouviu aquilo tudo, a conversa, ela começa a dizer, também vou com você. Já estive no topo desta montanha e sei o caminho. A disposição dos dois animais em ajudar o cavaleiro o deu coragem que ele necessitava para seguir o caminho. Bem, não é que isso é incrível? Ele disse a si mesmo, um dos cavaleiros de elite do reino, precisando ser encorajado por um esquilo e um pássaro. Ele fez um esforço para ficar de pé, sinalizando a Merlin que estava pronto para começar a sua viagem. E aí o Merlin pega e entrega para ele uma chave dourada que abriria a porta dos 3 castelos que ele vai começar a visitar durante a sua jornada na floresta. E ele pergunta se pode levar a espada, né? Caso seja necessário, para que ele se defenda de um dragão, de uma donzela em perigo, que ele consiga salvar a donzela em perigo. E aí o Merlin explica para ele que nada disso será usado nesse caminho, que ele não tem necessidade de levar nada disso, porque não vai ter precisão, né?
E aí ele diz: essa chave é para você abrir as portas do castelo. Aí ele vira entusiasmado. Eu sei, gritou o cavaleiro impulsivamente. Haverá uma princesa em cada castelo, eu matarei dragão e enfim salvarei. Aí o Merlin virou e gritou: basta! Não haverá princesa nenhuma nesses castelos. Mesmo que houvesse, você agora não tem menor condição sequer de salvar qualquer princesa. Você precisa aprender a se salvar primeiro. Repreendido dessa forma, o cavaleiro calou-se de uma vez por toda. O primeiro castelo se chama Silêncio. Castelo Silêncio. O segundo se chamará de Conhecimento e o terceiro se chamará de Vontade e Ousadia. Após você entrar nesses 3 castelos, você encontrará, a cada vez que você entrar nesses castelos, você encontrará a saída, depois de ter aprendido o que está lá para aprender. E assim segue, né? Então, você observa que o homem não era humilde, né, gente? Ele brigava aqui o tempo todo, aqui tinha uma briga interna absurda. E o cavaleiro suspirou profundamente, com o olhar fixo nessa trilha íngreme e estreita. E aí ele diz aqui que há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade. Aí ele pergunta: qual seria? Merlin vira e diz para ele: a luta será aprender a amar a si mesmo. Ou seja, depois que você descobrir quem você é realmente, você tem que aprender a se amar como você realmente é, não aquilo que você idealizou ser, né? Então ele diz que talvez o caminho a batalha maior que ele enfrentaria nesse caminho seria justamente se deparar com a verdade sobre ele e passar a se amar como ele realmente é. E aí ele pergunta: como farei isso? Para começar, você tem que aprender a se conhecer. É justamente isso. E depois de muito andar, de muito esforço, né? Muito peso, muita dor, de estar andando com aquela armadura toda, ele estava exausto e ele simplesmente apaga, acorda no dia seguinte e sente um brilho entrando pelo espaço que tinha, né? Só que dessa vez maior esse brilho, mais intenso. E de repente ele percebe que parte da viseira dele tinha rompido. E aí ele ficou com aquilo na cabeça e disse: mas como assim? Como é que isso aconteceu? Essa viseira caiu e tal. E aí o escrivão responde para ele: a sua viseira enferrujou e se desprendeu. Aí ele pergunta: mas como? Por causa das suas lágrimas, do seu pranto, logo depois que você deu a carta em branco do seu filho. Aí o cavaleiro ficou refletindo. A tristeza que ele sentira fora tão profunda que a armadura não pôde protegê-lo dela. É isso, gritou ele. As lágrimas são sentimentos reais e são elas que me libertarão desta armadura. E ele colocou-se de pé rapidamente, como não se fazia há anos. E os esquilos e Rebeca gritou a ele: é a realidade. Vamos então seguir o caminho da verdade. Você está começando a perceber a diferença entre outras formas de vida porque está começando a perceber a diferença no seu interior. Aí o cavaleiro tentou entender exatamente o que Rebeca queria dizer com isso. Mas ele era tão orgulhoso para perguntar mais, pois pensava que um cavaleiro tão inteligente não poderia estar dependendo de uma resposta de um simples pombo. E excitado com a perspectiva de ver o castelo, o cavaleiro seguiu ainda mais rápido, pois Rebeca havia sobrevoado e observou que estava na próxima ladeira, né, na próxima subida. E o cavaleiro confessou ao esquilo e a Rebeca no trajeto que estava desapontado, pois eles esperavam um castelo extravagante, e quando na verdade viu o Castelo do Silêncio como um castelo comum, como outro qualquer. E foi quando a Rebeca, a pomba, sabiamente respondeu: quando você aprender a aceitar, em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. Aí ele virou: então passei metade da minha vida
vivendo desapontamentos. Lembro estar deitado em um berço quando era bebê, e eu era um bebê mais bonito do mundo. Então minha governanta olhou para mim e disse que eu tinha um rosto que somente a minha mãe poderia me amar. Acabei desapontado comigo por ser feio e ao invés de bonito. E desapontado com a minha governanta por ela ter sido tão rude. Mas eu entendo que se eu tivesse aceito a verdade que eu era bonito, o que ela tinha sobre mim, a informação que ela falou sobre mim, não teria tido nenhuma importância. Aí o esquilo foi lá e disse, você não teria ficado desapontado. Não acho que isso tenha a ver com ser inteligente. Porque ele virou e disse, né? Estou começando a achar que os animais são mais inteligentes que os homens. Aí ela virou, Rebeca, a pomba, e disse, não acho que você tenha a ver com inteligência. Os animais, os seres humanos têm expectativas. Você nunca ouvirá um coelho dizer, espere que o sol nasça amanhã para eu poder banhar no lago. Ele simplesmente, se o sol nasceu ou não, ele vai viver o dia dele. É simplesmente ser feliz sendo um coelho. É você ser feliz se aceitando como você realmente é. E a gente vai dar uma parada agora de leitura e vai falar sobre o que nós acabamos de ler. E aí, o que a gente aprende com isso tudo, né? Que até você chegar ao passo de que você reconhece que você é uma pessoa X e que você precisa mudar, que você precisa encarar a verdade como realmente ela é, até chegar a esse ponto, existe todo um trajeto. Vocês percebem aqui que existem vários traços, né, da arrogância, vários traços da falta de humildade do cavaleiro. Em vários momentos ele cria expectativas sobre as coisas, então isso frustra bastante. E assim somos nós. Trazendo isso aqui para a minha vida, eu lembro que quando eu estava fazendo toda essa minha redefinição de pessoa, né? Eu lembro que muitas vezes eu me pegava questionando, não o meu comportamento, mas questionando o comportamento do outro, né? Do meu ex-marido, no caso. Às vezes, a gente tinha algum tipo de desentendimento, logo depois de ser separado, né? Porque eu não concordava com os posicionamentos dele. Eu não admitia que eu tivesse que ligar para ele para falar que ele tinha que fazer tal coisa, que ele tinha que mandar tal coisa para mim. Eu não admitia isso, eu não aceitava isso, apesar de saber que isso daí não só era um direito meu, mas não uma obrigação dele, necessariamente, mas eu era muito orgulhosa. Eu fui muito orgulhosa em vários momentos em pensar que eu não precisava dele para nada, que eu não tinha que depender dele e que essa era a postura certa, era que eu tinha mesmo era que erguer a cabeça, enfrentar a coisa de frente e esquecer e deixar de mão e dizer que não manda mais nada não, que não sei o que, não sei o que. Tudo isso, hoje eu analiso que eu fiz certo. Bom, analisa bem, se isso é uma coisa que você considera como uma verdade, que eu considerava como uma verdade, que acabou, acabou. A partir de agora é tu contigo mesmo, tu vai te virar, tu vai dar teu jeito, tu vai redefinir a rota, vai conseguir resolver tua situação. E isso tu queria provar o que para quem? Para os outros? Tu queria provar para a sociedade que tu superou, tu deu conta sozinha, tu queria provar para ele ou se vingar dele e mostrar que tu não precisava dele para nada, ou tu estava fazendo isso por ti mesmo, no caso por mim mesma, né? E sim, aí depois eu analisando tudo isso, eu disse, não, foi uma decisão minha. Uma decisão minha de não querer depender dele financeiramente mais, de querer superar tudo aquilo que eu estava vivendo de desafio. Eu tomei uma decisão por mim mesma, porque isso me fazia me sentir viva, isso fazia eu me sentir ter mais autonomia, isso me fazia eu mostrar para mim mesma que eu ia conseguir me reerguer, que eu ia
que eu ia conseguir superar tudo aquilo que eu tinha de desafio pós-separação, mas principalmente que eu iria conseguir me transformar em um ser humano melhor, em alguém melhor. Porque eu não sou perfeita. Eu admito, estou aqui humildemente falando para vocês o quanto eu tinha defeitos, o quanto muitas das vezes, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, eu não teria entrado em embates desnecessários. Hoje, para eu entrar numa confusão, para eu entrar numa discussão, para eu entrar num qualquer conflito, cara, tem que valer muito a pena. Só se não tiver jeito eu entro, só se não tivesse uma outra forma eu entro. Eu tento resolver do máximo possível com paz, eu tento conversar, ajeitar, mas de frente, cara a cara, bater de frente com alguém, não faço mais, não entro mais nessa. Porque eu terminei essa maratona de 15 anos esbaforida, cansada, machucada, destruída. E isso foram sentimentos que me machucaram na alma. Então eu disse, não, a partir de hoje eu não me sujeito mais a isso, eu não quero mais isso para minha vida. Assim, para vocês terem ideia, a qualquer sinal de fumaça, bem longe, que eu perceber que alguém não está me dando a mesma importância que eu dou para a pessoa, que eu perceber que alguém está colocando à prova não só os meus sentimentos, mas a minha palavra, que eu perceber que para eu entrar, seja num lugar, seja em um negócio, seja na vida de alguém, eu precise me diminuir de novo, me modificar, me fazer caber, né? Eu não saio fora. Eu penso, né, que aquilo que eu mais ganhei, né, nisso tudo, que foi a questão da minha paz. Se por acaso tira a minha paz, eu tô fora também. Então, se me causa ansiedade, tô fora. Se me causa dor, tô fora. Se me causa sentimento de rejeição, abandono, tô fora. Então, assim, gente, como é que... Mas será que tu tá curada dizendo que tu tá fora? Sim, eu tô curada e eu optei por me amar hoje, por saber quem realmente eu sou. Eu optei em me proteger desses sentimentos. Ah, mas isso não seria uma espécie de armadura? Não, não seria. Seria a armadura eu persistir sustentando uma coisa que eu não sou, que eu não era. Seria a armadura eu persistir sendo uma pessoa durona, querendo provar tudo para todo mundo, reclamando das coisas, ou eu simplesmente... Mas eu não sou assim. Para vocês terem ideia, não, acho que eu não vou entrar nesse mérito dessa questão, mas assim, hoje eu tenho total consciência, não só eu, mas como também o meu ex-marido tem total consciência da minha mudança. Reconhece que eu mudei de fato, assim como também eu reconheço que houve mudanças em mim. E talvez tenha sido esse um dos motivos pelo qual a gente teve uma conversa onde ele percebeu o quanto estava errado em algumas situações, né? E aí me diz se não fez bem eu ter me sujeitado a todo o meu processo de mudança por mim mesma. Porque quando ele chega para mim e fala das coisas e constata o quanto estava correta ou o quanto ele percebe que eu mudei, isso é uma validação, isso é uma confirmação de que eu entrei pelo caminho da verdade, eu fiz aquilo que tinha que ser feito, eu enfrentei de frente mesmo o que tinha que enfrentar, eu não me vitimizei, eu segui em frente. E aí, por isso que eu digo para vocês, isso aqui é um manual, gente. Isso aqui é de maneira simplificada. O Robert ele foi muito feliz, ele criou um manual de mudança para as pessoas. Ele criou uma maneira de você dar um passo a passo,
de você enxergar onde de fato você está errando. Imagina para um pai perceber que que o filho não o conhece, de ele passar meses tentando encontrar uma forma de sair de uma armadura e chegar na hora de perceber que tudo aquilo que ele criou sozinho o distanciou das coisas que ele mais amava, das pessoas que ele mais amava, né? E principalmente, ele não se amava, ele não se via, ele não sabia quem ele era. E aí, já chegando aqui no final, ele fala a questão das expectativas, né? Cara, eu posso ser bem sincera pra vocês, eu era uma pessoa que eu criava, eu tô tentando me libertar disso, eu ainda não me libertei 100%, mas sobre expectativas, né? Porque assim, eu penso que a expectativa vem muito daquilo que você dá e você espera receber. Então, se você vai nessa expectativa, e eu não estou falando de coisa material, eu estou falando às vezes de uma atenção, de um modo como você lida com as pessoas, da maneira como você se disponibiliza para as pessoas. E você é um ser humano diferente da outra pessoa, né? E você acaba criando uma expectativa naquela pessoa baseado no seu próprio comportamento. Mas você não pode fazer isso, porque isso vai sempre te frustrar, né? Isso vai ser sempre uma frustração. E às vezes, assim como o cavaleiro, você cria algo inexistente. E você fica querendo provar para si que aquela mentira é verdade e fica querendo fazer com que as pessoas enxerguem essa verdade em você, né? Então vamos lá, Dani, explica melhor. Ele dizia que ele era bondoso, gentil e amoroso. E ele disse para o Merlin, em um dado momento aqui do livro, que ele precisava provar isso para as pessoas, né? E Merlin virou e disse assim, mas você não é gentil, bondoso e amoroso? Por que você precisa provar isso para as pessoas? Será que você realmente é isso? Você se enxerga dessa forma? E aí ele pega e, pum, leva mais uma tacada do Merlin, né? Será? Será que eu não sou isso mesmo? Meu Deus, será que eu nunca fui isso? Né? Porque, de fato, se eu não sou isso, por que eu preciso provar que eu sou assim? Porque se eu sou, eu não preciso provar nada pra ninguém. E aí ele também menciona aqui a respeito do caminho, né? O caminho da verdade. Às vezes dá medo, né? Dá medo de você se deparar com você mesmo. Então ele pergunta assim, mas eu vou sozinho nesse caminho da verdade? Não vai ter ninguém para estar perto de mim, para me proteger, né? Então, assim, é por isso que muitas pessoas desistem desse caminho. Tem muitas pessoas que elas ficam pelo caminho da verdade, porque elas não estão preparadas mentalmente para poder enfrentar um processo de autorreconhecimento e de mudança, né? Então, essas pessoas ficam fugindo. Ele diz aqui, ó, passei parte da minha vida sofrendo desapontamento. Eu lembro que eu era um bebê bonito, mas a minha babá disse que eu não era um bebê bonito. Então, eu fiquei muito desapontado com ela. Mas eu poderia muito bem ignorar a opinião dela. Simplesmente largar, não aceitar essa situação. Se realmente ele se reconhecesse, se realmente ele entendesse quem ele é, aceitasse como ele é. E aí ele vai aqui e diz o seguinte, estou começando a achar que os animais são inteligentes, mais do que o homem. Então Esquilo vira e diz, Rebeca na verdade diz, não se trata de inteligência. Os animais aceitam e os seres humanos têm expectativa. Você nunca ouvirá um coelho dizer que espero que o sol amanhã amanheça para que eu possa me divertir, banhar no lago. E se o sol não aparecer, isso não estragará o dia do coelho. E simplesmente ele vai ser feliz sendo coelho. Gente, isso aqui é uma reflexão top. Olha só. A expectativa do coelho, eu espero que amanhã faça sol para que eu me divirta no lago. E aí amanhã amanhece com a chuva. E o coelho ele não vai deixar de se divertir, porque simplesmente amanheceu chuva.
Ele não vai deixar de ser coelho, ele vai permanecer no roteiro dele, né? Então é isso, a gente não pode simplesmente atribuir a pessoas, a coisas, ou a tempos, ou a momentos, a nossa mudança. Independente de qualquer coisa, a gente tem que fazer o que a gente tiver que fazer por nós mesmos. A decisão, ela vai nos beneficiar apenas. E de fato olha, você consegue se libertar quando você dá o perdão. Mas não espere um momento para dar o perdão. Tome essa decisão simplesmente. Diga assim, poxa, eu vou perdoar porque eu preciso me libertar desse sentimento. Eu preciso dar um passo mais para frente. E se eu ficar com esse sentimento, vai pesar nessa mochila. Eu não tenho mais necessidade de andar com mochila, porque o caminho é muito longo. A ladeira da verdade, do caminho da verdade é muito íngreme. A subida ela é muito, muito pesada e eu estou cheio de armadura. Eu preciso me libertar disso. Às vezes você deixa de viver grandes momentos, você deixa de viver grandes relações. Eu não estou falando de homem e mulher somente, eu estou falando de amizade, eu estou falando de relacionamentos profissionalmente falando. Você deixa de fazer tudo isso pelas suas armaduras, a armadura do orgulho, a armadura do ego, a armadura do medo, a armadura do medo, né, de acontecer novamente. Eu falei medo, né? Mas assim, você deixa de viver por uma série de bons momentos, você deixa de aproveitar uma série de oportunidades, porque simplesmente você não quer abrir mão de uma armadura que só está dentro da sua cabeça. Que você acha que as pessoas pensam a mesma coisa de você. Que você acha que aquilo que você veste, aquele personagem que você veste, aquela postura, né, blindada, não sei o que, papapá. Aquilo dali, gente, é só ilusão na sua cabeça. Porque nem é isso que as pessoas acham de você. E ainda mais quando a coisa realmente é muito grave, no caso da armadura aí, que ele achou que ele precisava provar para as pessoas que ele era gentil, bondoso e amoroso. Cara, você tá jogando limpo, você precisa provar o quê? Que você é uma pessoa... eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro fazer isso do que viver assim. Cara, sai disso. Você está criando um personagem. Eu não vou citar exemplos aqui, mas eu quero dizer que a troco de que você vai ficar sustentando algo que só te machuca, que te distancia, que te isola de todo o restante do mundo? A troco de que você vai sustentar um personagem que eu tô aqui para viver a vida de qualquer jeito, amanhã não tem garantia, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou chutar o pau da barraca, quem quiser gostar de mim que gosta do jeito que eu sou, quem quiser gostar de mim que faça assim, que faça assado. Então assim, cara, quem tu tá pensando que tu é? Acima de quem você acha que você está? Desarma, sai daí de dentro, tenta sair dessa armadura. O tanto de gente que está aprisionado na armadura e não consegue mais sair, não consegue mais perceber que existe uma vida fora dessa armadura, que o quanto é libertador você viver sendo quem você realmente é, nu e cru, transparente, livre, leve. Reflita sobre isso. Sai daí de dentro dessa armadura e vem viver o melhor da vida. Eu fiz isso e eu me sinto muito feliz hoje em dia. Muito, 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 muito feliz.